tudo bem? Como você está? Tá tudo bem? Tudo joinha? Faz tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal, mas eu resolvi... A vida é assim mesmo, né? Às vezes a gente vai e volta, às vezes tem algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo agora, mas estou aqui. E eu resolvi gravar um vídeo que falando sobre 5 dúvidas, assim é 10, 5 dúvidas sobre encadernação. Eu resolvi fazer isso porque sempre eu vem minhas alunas, sempre gente vem me perguntando sempre as mesmas coisas. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Aí eu vou gravar esse vídeo porque eu acho que é interessante, são coisas que eu já falei, mas eu acho interessante a gente sempre estar repetindo sobre algumas perguntas, que são as perguntas mais recorrentes mesmo. A primeira pergunta que as pessoas falam para mim é assim, Paty, qual é o fio que a gente usa, quais são os cordões que a gente usa para fazer as costuras? Eu, Patrícia, tenho 3 tipos de cordões, eu já tenho fios, na verdade, né? Eu até tenho um vídeo que eu falo sobre esses fios, quem já me acompanha já conhece. Então, assim, o que eu acho da minha experiência, que eu acho que é interessante você saber, para cada tipo de costura, você tem um efeito diferente para o tipo do fio. Se você vai fazer uma costura cópita, de repente, fica mais interessante você usar um fio mais grosso. Se você vai fazer, de repente, uma costura diamante, dependendo do tamanho do caderno, fica interessante você fazer com fio mais fino. Os 3 fios que eu uso, quais são? O fio de algodão, o fio encerado de algodão, o fio encerado de poliéster e o fio de seda, tá? Então, ó, o fio de algodão, ele é mais grosso, que é esse aqui, ó. Que ele é mais grossinho, ó. Deixa eu pôr aqui, ele é mais grosso. Esse fio aqui, que é o fio de poliéster, que ele é um pouquinho mais fino, ó. Opa, não sei se vai dar pra ver aqui, ó, tá? Ó, um é mais fininho, o outro é mais grossinho. E esse fio aqui de seda, que ele é mais fininho, só que esse fio, ele dá um acabamento super bonito, porque ele fica com aspecto brilhoso, porque ele tem um brilho. Só que ele, ó, ele é muito molengo, tá vendo? Mas ele dá um efeito bem bacana, ó. Então, o que acontece? Quando você vai fazer, por exemplo, uma costura cópita que você precisa tensionar o fio, aí dá um pouquinho mais de trabalho. Então, você tem que passar uma cera de abelha, você tem que encerar o fio para que ele fique um pouco mais resistente. Eu tenho essa costura aqui, que é a wave, não sei se é assim que fala, ó, tá vendo? Eu tenho exemplo com as 3 costuras, tá? Isso aqui é um teste que eu fiz, que eu tava estudando, então eu fiz um teste, então pra ver o efeito, ó. Esse aqui é o de poliéster, esse aqui é o de algodão e esse aqui é o de seda, tá? Então, assim, por exemplo, para esse tipo de costura, eu acho que fica mais bonito um fio mais fino. Para costura cópita, por exemplo, esse aqui, ó, eu fiz com fio fininho, mas se você faz com fio grosso, ele também dá um efeito bonito. Mas como eu tenho a junção desse com esse, eu acho que esse aqui, se eu colocar um fio muito grosso, não vai aparecer o desenho. Então, eu acabei optando por um fio mais fino. Então, gente, é assim que eu escolho os fios, tá? O efeito que eu quero dar, a forma que eu quero fazer e o jeito, assim, acho que tanto faz. A outra coisa que as pessoas perguntam demais pra mim é com relação ao empapelamento do tecido. O que é o empapelamento do tecido? É você pegar um papel, passar cola no papel, colar o tecido sobre o papel e depois você passa o ferro em cima do tecido. O tecido, ele vai ficar durinho, ele vai ficar parecendo um papel. Tem pessoas que só conseguem fazer encadernação empapelando o tecido.
Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu já trabalhei com empapelamento de tecido, fazendo encadernação e empapelando o tecido. Eu já trabalhei sem empapelar o tecido, eu já trabalhei em engomar o tecido, eu já trabalhei de várias formas. E eu vou ser muito sincera, depende muito do efeito que você quer fazer. Qual a grande vantagem de você estar empapelando o tecido? É essa aqui, ó, tá vendo? Esse tecido aqui, ele tá empapelado e esse aqui não. E ele tá colado numa basezinha aqui numa placa de papelão cinza. Aí o que acontece, ó? Se você pega um fundo claro e você faz a forração da sua capa, ele vai ficar mais claro e esse aqui fica mais escuro e esse aqui fica mais claro. Tem gente que se incomoda com isso. Então, se você pega uma estampa, o fundo da estampa vai ficar mais claro. Então, tem pessoas que se incomodam com isso. Eu, Patrícia, não me incomodo. Para mim não tem problema, tá? Mas se eu quero ressaltar como é que fala? Se eu quero ressaltar a estampa, deixar a estampa mais viva, eu empapelo o tecido. Tem gente que empapela o tecido independente da cor do tecido. Se o tecido, o fundo é claro, se o fundo... Eles gostam. Porque é um hábito, gente. Vocês têm que pensar que tem gente que criam hábitos e gostam de trabalhar daquela forma. Tá errado? Não. Tá certo? Não tá. Não tá certo, não tá errado. Tá? É o jeito que você tem de trabalhar. Eu levanto sempre essa bandeira. Então, eu acho o seguinte... vai depender muito do efeito que você quiser. Só que tem que prestar uma atenção na seguinte coisa. Se você, por exemplo, vai fazer um empapelamento do tecido, porque você acha que é mais fácil de trabalhar com uma estampa que o fundo é azul, você usa um papel azul. Porque na hora que você vai fazer essa quina aqui, ó, na hora que você vai fazer dobrar isso aqui, fazer essa viradinha aqui a ponta, se for o fundo claro, se for um papel claro, ele vai aparecer. Aí eu acho que fica pior, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso. A outra coisa que as pessoas vivem me perguntando, que é um negócio, é o tal da Desink. A Desink é uma encadernadora que você encontra... Ela faz esses furos assim, ela tem furo quadrado e o furo redondo, tá? Ó, ela faz esses furos aqui. E as pessoas vêm muito perguntando o que eu acho, o que eu devo de achar, se dá certo, se não dá certo, como é que faz, como é que não faz. Gente, eu vou falar o seguinte, eu acho que assim, se você... E ela é uma encadernadora cara, porque ela é importada. Então é assim, se você... Eu também já fiz um vídeo sobre a Desink. Se você for trabalhar com encadernação e fazer produção, trabalhar para fazer bloquinho, essas coisas para vender, eu acho que é super válido você investir. Se você quer fazer, se você vai trabalhar com ela eventualmente, então ela é preferível você não comprar. Você vai lá, ali você vai, eu vou fazer para dar de Natal para as minhas amigas, não vou comercializar. Então você vai lá na copiadora, pede para furar e coloca o espiral. O que acontece? Como a Desink, ela é importada, o airô, que é o espiral que você vai colocar, tem que ser da marca da Desink. Não adianta você ir lá na Calunga. Quem é aqui de São Paulo sabe que a Calunga é uma loja que vende coisas variadas, com preço super acessível. Então não adianta vocês irem lá como é que fala? Não adianta vocês irem lá e comprar o que tem lá, porque não vai bater, vai ficar tudo torto, vai ficar um horror e depois vocês vão falar que a Desink é uma porcaria. E não é, ela é uma boa máquina. Eu acho que vale a pena investir. A outra coisa que tem da Desink é o seguinte, se você for furar o tecido, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, ó. Ele desfia o tecido, tá vendo? Esse aqui, ó, eu fiz, ele tá desfiado. Então, por exemplo, qual é a vantagem? Você empapelar o tecido ou você engomar o tecido e depois você fura. Ou então, vocês podem fazer o seguinte,
essa parte aqui, aonde vai o espiral, você faz com papel próprio, ou você faz com papel de revestimento próprio para encadernação, ou você faz com papel normal. Aí você vem, fura e depois você faz. Você coloca o aerô, porque na verdade não tem problema nenhum, tá? De você fazer a furação com papel e depois você junta com tecido, dá tudo certo. Eu já fiz, fica bem bacana, certo? Então, isso é uma das coisas assim que as pessoas mais me perguntam. Eu, Patrícia, acho que se você for trabalhar em grande quantidade, vale a pena comprar a D5. Se for para uma coisa eventual, não vale a pena você comprar a D5, tá? Outra coisa que as pessoas vêm me perguntar é sobre o CMC. O CMC é um pó que a gente mistura junto com a cola branca e retarda o secamento da cola. Quais situações que eu uso? Eu nem tenho aqui CMC porque eu quase não uso. Para quem trabalha com couro, ela é ótima, porque como o couro ele é duro, ele na hora de fazer a encadernação ele tem um pouco mais de resistência do que os outros materiais. Então até você moldar, até você conseguir secar, se você retarda o secamento da cola, vale mais a pena. Tem algumas encadernadoras que moram em lugares que são muito secos, e aí para você trabalhar com o CMC também ajuda bastante. Então na verdade, eu nem tenho, porque realmente aqui eu moro em São Paulo, é úmido, então eu não tenho necessidade de estar retardando secamento para cola. Então eu só uso mesmo quando eu vou trabalhar com couro. Como o couro não é uma coisa que eu trabalho muito, então eu não tenho muita saída, então eu quase não tenho. Então quando eu preciso, eu vou lá, compro e faço a misturinha lá e tá tudo certo. E a outra coisa super importante que as pessoas, 99% das pessoas esquece, é a fibra do papel. Por que a fibra do papel é importante? Porque assim, quando você faz uma encadernação, a encadernação a pessoa tem que olhar e ver que ela tá bem feita, que a capa tá reta, né? A encadernação ela tem que estar assim, ó, com cara de caderno mesmo. Se você não faz a fibra certa, tanto do papelão como do papel que vai aqui dentro, que é o miolo, aí não fecha o caderno fica assim, aberto. Essa ponta aqui, ó, ela fica assim, torta. Então, assim, é uma questão assim de acabamento, tá? Tudo é uma questão de acabamento, principalmente a partir do miolo. Se você faz o miolo e não tá com a fibra certa, você tem dificuldade, porque ele não vai abrir, ele fica muito grosseiro, não fica um bom acabamento. Como que você faz para ver a fibra do papel? Gente, é no tato, tá? Então, por exemplo, o papelão que é mais rígido, quando você faz assim, ó, aqui tem mais resistência, ó, aqui tem menos resistência. Então, quando tem menos resistência, é que a fibra do papel tá nesse sentido. Então, tudo que você vai fazer, encadernação ou cartonagem, tudo vai no sentido que é da abertura. No caso, na abertura, onde é o sentido da lombada. E quando você vai fazer uma caixa, no sentido que abra a tampa, então eu também chamo de lombada, tá? Tem outras pessoas que dão outro nome, mas eu dou como se fosse o nome de lombada. Então, sempre no sentido da abertura da caixa, e quando for livro, sempre no sentido da lombada. A lombada é essa parte aqui, então sempre nesse sentido. Tanto quando você vai fazer o miolo, assim como você vai fazer o miolo, e como você também vai fazer a capa, é a mesma coisa, certo? Bom, essas são as dicas que eu queria dar, que são as 5 dúvidas que as pessoas mais falam comigo, que as pessoas mais me perguntam, eu recebo mensagem sempre das mesmas coisas, então eu resolvi fazer esse vídeo.
Se você gostou do meu conteúdo, não esquece de se inscrever no canal para continuar recebendo. Tem a sinetinha, clica lá na sinetinha para você receber as notificações. É extremamente importante você se inscrever no canal se você gostou, porque assim o YouTube leva para mais pessoas. Compartilha com os amigos, que é super importante. Ah, e outra coisa, eu agora tô com 3 cursos online super especiais. Um deles é novinho, que saiu agora, que é dessa costura aqui e dessa costura aqui, tá? Então são 2 cursos novos da costura wave e da costura copta com essa variação aqui. E vocês, vai estar tudo aqui na descrição do link. E uma vez que você comprou o meu curso, dentro do curso tem um cupom de desconto. Então você entra lá e você tem um cupom de desconto para o outro curso. E às vezes não, e tem cupom de desconto de até 50% de desconto. Então vai lá que vale a pena. Você compra um e o outro sai basicamente pela metade do preço. Então corre lá, porque essas promoções, esses cupons de desconto são relâmpagos, duram super pouco. Então, se você assistiu esse vídeo, dá uma olhada, se comprou um dos meus cursos, dá uma olhada lá, que tá bem bacana, certo? Um beijo e até mais, até qualquer hora, qualquer momento. Ah, e me siga também nas redes sociais também, tá? Beijinhos!